Chegou a imagem? Chegou a imagem. Ah, tá. Eu estou trocando minha internet. Essa internet tá ruim, tá de carroça. Eu vou ver se semana que vem eu já consigo ter outro provedor aqui em casa que seja mais rápido, porque fica inferno. Vou passar então para aqui para a exibição, para a gente poder. Ó, olha lá. Coisa só. Difícil. Bom, aí agora essa seria a última pergunta do capítulo 5, né? Que a gente está lá recebendo assistência. Qual a reação de André diante das verdades tão profundas e sublimes? Coitado, eu acho que foi um choque daquele brabo mesmo para ele. Ele vinha de uma realidade muito material, né, muito científica, e aí viu o quanto é sublime, o quanto é profunda, o quanto é delicada todo o processo espiritual e o quanto é necessário para a gente desenvolver essa parte enquanto estamos encarnados. Vamos lá. Aí tem lá, vamos pegar os parágrafozinhos lá do nosso estudo, né? Do nosso capítulo, vamos continuando o pedacinho. Aí aqui começa já a fase do arrependimento dele. Então ele fala assim: acabrunhado, envergonhado, com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, observei como fui perverso. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a mão direita carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Muito interessante isso para quem acabou de escutar o estudo lá do miudinho, lá do Elias, porque realmente é a meditação, é limpar a cabeça e focar e ir para frente no novo objetivo, embasado no sentimento de fé, de oração, né? Então, vamos lá. Aí vem lá as nossas reflexões. Por quê? No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Ficar se lamentando e se penalizando pelos erros cometidos não mudará a condição do devedor. Muda? Não muda. A única coisa que você vai ficar é enfraquecido por aqueles constrangimentos todos que você causou a si e aos outros e não está fortalecido o suficiente para energizar-se e prosseguir na reforma íntima e na reconstrução daquele erro, né? Do refazimento daquela situação. É preciso repensar suas próprias atitudes, identificar suas imperfeições, se fortalecer e buscar a reparação necessária. Só propondo há um recomeço. Se a gente se propõe a um recomeço, a gente está forte. Agora, se a gente ficar se lastimando, se lamentando, a gente está com o nosso emocional cada vez mais baixo, a sua autoestima no pé, e você não vai sair do buraco negro do chão, não é verdade? Então, o Lísias não permite que ele se lamente. Calma, para por aqui. O que foi, já foi. Vamos pensar para aqui para frente. Bom, aí nós temos aqui mais um embasamentozinho daqueles que a gente faz sempre, né? Na questão do Livro dos Espíritos, 991. Qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, anseia por uma nova existência em que poderá reparar suas faltas. Veja bem, a gente tem aqui, quanto espírita, essa questão aqui que Kardec formulou é muito interessante, muito profícua. Realmente, quando a gente tem a lucidez, a gente
quer voltar numa nova experiência, quer voltar para um novo recomeço. Mas tem gente que acha assim, não dei certo agora, deixa para a próxima encarnação. Mas não é isso. A gente tem que reparar agora. Nós estamos em processo. Então, enquanto está no processo, a gente precisa recuperar o tempo que a gente perdeu quando não tínhamos ainda consciência daquele fato que nos acometeu, daquela falha que nos acometeu o erro, né? Que fomos levados ao erro. Porque o que acontece? Tem uma fila enorme para reencarnar. Então, quanto tempo a gente vai ficar depois esperando a vez? Então, vamos aproveitar agora. O espírito, no mundo espiritual, toma conhecimento, por um lado, de todas as suas experiências passadas. E, por outro, vê o futuro prometido. Olha, nós temos um futuro prometido. E avalia o que falta para atingir. Como um viajante que chega ao alto de uma montanha, vê o caminho já percorrido e o que falta percorrer para atingir o seu objetivo. Esse é o comentário de Kardec na questão 975. Vamos lá. Recebendo tratamento. Outro parágrafozinho do nosso capítulo. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, exclamou: não observas o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina sincera é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é próprio a cada espírito, né? Então, a gente tem ajuda sempre. Estamos sempre amparados, mas a nossa cura cabe apenas a nós fortalecer esse trabalho. Vamos receber, mas a gente tem que participar dessa cura. Para repetir, de que maneira o passe magnético pode atuar no tratamento do corpo espiritual? O passe magnético, a transfusão energética, ocorre entre o corpo espiritual do emissor e o corpo espiritual do receptor. No caso de encarnados, as mudanças perispirituais se refletem no corpo físico através dos centros de força, né? São os chakras. Vamos lá. O espírito não age de outro modo, sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e, deste modo, ao corpo material. Tá? Isso aqui está na Revista Espírita de setembro de 1865, Magnetização Espiritual. É só para complementar essa resposta daqui, dessa questão. Aí está indo? Tá, né? Vamos lá. Passamos para mais outro pedacinho. Recebendo tratamento. Isso é Lísias falando. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. O Lísias já estava predizendo a capacidade que ele ia desenvolver e a relevância para as revelações que foram feitas através por ele, né? Através de Chico Xavier, com a obra que ele colocou, os livros que ele colocou. Bom, entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de contaminação, né? Da saúde divina. Olha que bacana isso. Germes de contaminação da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil, ao seu corpo fluídico, pelo descuido moral e pelo desejo de desfrutar mais que os outros. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar proveitosas tarefas, né, de cura radical, de cura total,
quando permanecemos atentos ao dever justo. Eu acho esse parágrafo muito explicativo. Aí vem a pergunta: qual a diferença fundamental entre o tratamento e a cura para o espírito? Aí a gente retoma. Hein? Pode falar. Volta aquele slide. Vamos explorar ele um pouquinho? Eu vou explorar abaixo, mas vamos de uma vez aqui. Vamos lá, continua. Né? A gente Faz observa, aí a solicitação. né? A gente observa aqui, né? Quando ele fala, entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão, quer dizer, a contaminação da saúde divina que agregou ao seu corpo sutil. Aí a gente observa quanto é pelo descuido moral, olha aqui. Né? Importante o cuidado com os nossos pensamentos. Né? Era isso que eu queria principalmente destacar aqui, o cuidado com os nossos pensamentos, porque realmente a gente contamina mesmo. Né? Às vezes a gente pode acordar bem, não sei o quê. Uma pessoa, a gente leu uma mensagenzinha que não foi legal, pronto. Você já mergulhou, já jogou corrosivo. E você já percebeu que, às vezes, esse tipo de pensamento te causa na hora dor física? Causa na hora, isso aí. Né? Te causa uma taquicardia, te causa uma sensação angustiante por um gatilho nocivo que você se permitiu. Pois é, e pior que é o que que a gente se permite, é o que você colocou, né? É verdade. Esse parágrafozinho dessa lição de Lísias é assim, muito, muito, muito elucidativa. Ela é simples, ele é pequeno, mas ele é absolutamente profundo. Então, esse pedacinho aqui, né, que ele fala, entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo. Quer dizer, persistirá em cada um de nós que deixou, né, que essa invigilância, esse descuido moral e apelo, né, pelos desejos de desfrutar mais, né, ter mais, ser melhor, né? Às vezes a pessoa não quer nem assim ter dinheiro, mas quer ter prestígio, quer ser reconhecido, quer ser. Por isso é muito preocupante essa coisa. Todo mundo sabe que eu sou o tal. Ninguém é tal coisa nenhuma, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa usa sua vaidade contra você mesmo e tira benefícios pessoais para ela. Não é verdade? Tem muitos casos assim. E a gente, às vezes cai numa situação, numa esparrela dessa, né? Vamos à luta. Podemos passar? Podemos, né? Então vamos lá. Aí, assim, qual a diferença, né? Aí, eu vou completar. Qual a diferença fundamental entre o tratamento e a cura para o espírito? Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro. Eu gosto muito dessa frase. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada um espírito. Né? Eu gosto muito desse pedaço. Porque aí a gente justifica. Portanto, o tratamento é atuação de fora para dentro. Está lá o Lísias passando, energizando ele, né? Tirando aquelas coisas, né? Que no filme aparece como se fosse aquelas gosmas verdes, né? Aquela coisa toda da região abdominal do André. Mas, enquanto que a cura de dentro é de dentro para fora. Ele limpou aquilo ali, mas é preciso que ele regenere a sua fonte vital, a sua fonte de energia, né? Suas capacidades energéticas, fluídicas, né? A coisa... É o auto-perdão, gente, não é? Vamos analisar. Eu acho que é o auto-perdão, porque a partir do momento que você consegue se perdoar, que a gente faz erro toda hora, né? A gente consegue se perdoar, a gente tem energia para poder procurar um caminho melhor, para chegar ao centro, né? Tá muito errado aqui ou tá achando que tá muito certo ali? A gente não tá nem muito errado nem muito certo, a gente tem que estar no meio, porque por enquanto é o que dá para gente.
Oi, fala, Betinho. Além do auto-perdão, acho que é o conjunto, né? Autoaceitação, auto-amor. Não é só um conjunto, é uma banda inteira, né? A gente tem vários instrumentos aí Porque que a gente tem que saber tocar para ajustar, né? toda doença é fruto da doença do espírito. Uhum, Então, para a gente curar, porque drena, o espírito é que criou aquela situação mentalmente, o uhum, perispírito drena para o corpo, aí surge a uhum, doença. uhum, Cabe a nós reparar isso tudo, uhum, esse desajuste, esse desequilíbrio. uhum, E aí vai pelos caminhos que você está comentando. uhum. Aí também, ó, Alberto, me lembrei o seguinte, que pelo menos comigo foi assim que eu entendi, né, quando eu tive um problema de saúde, teve um gatilho. A gente está lá com a coisa no perispírito, mas ela pode se manifestar ou não dependendo do gatilho que a gente aciona. Entendeu? O que você deixa para. Porque você pode estar na sua programação, mas isso pode ser mais ou menos intenso, de acordo com o time que você dá aquilo. Porque se você vem, não, vou levar isso aqui, eu tenho que passar por isso, mas eu vou passar num caminho florido. Vamos não num caminho espinhento. Você pode passar pela coisa com mais tranquilidade, sabe? O gatilho vai ser acionado lentamente, mas as coisas estão lá no nosso escritinho, no nosso retorno, né? Você tem que Isso passar mesmo. por aquilo. Eu tinha certeza, aos meus 20 anos, que eu tinha que passar por uma coisa, que eu ia passar por uma coisa dura, mas que eu ia sair daquilo. Não sei por que eu tinha isso. Eu sei por que hoje, mas naquela época eu não sabia por quê. Porque eu pensava assim, gente, eu tenho uma vida muito boa. Por que que eu só vou ter uma vida muito boa com tanta gente à minha volta sofrendo? Algo vai ter que acontecer comigo. Nossa, eu já tinha uma cabeça maluca desde pequena, desde jovem. Depois eu fui entendendo que eram algumas intuições que eu já vinha sendo preparada, né, para vencer o problema que eu tive que vencer, né, que eu tive que passar. Mas o gatilho fui eu que dei. Fui eu que dei o gatilho, sabe? Eu vi o gatilho e entrei na roubada. E aí a coisa se detonou, porque ia ter que detonar mesmo. Mas foi tudo tranquilo. Bom, então é isso aí. Tereza, você Hein? falando essa questão do gatilho é muito interessante, porque realmente acontece. Às vezes está programado ou não a pessoa passar por aquela situação. Às Não é? vezes, uma coisinha pequena, Uhum. sem o que a gente poderia dizer assim, meu Deus, isso não tinha tanta importância. É Uhum. exatamente aquele pontinho, sabe, É o numa parede gatilho branca e tem um que pontinho detona preto, tudo. né? Aí Uhum. é o É verdade. pontinho preto que dá esse gatilho, né? É verdade. Que poderia se manifestar ou não. Por exemplo, todos nós temos no nosso corpo, vamos dizer, podemos ter a hanseníase, podemos Uhum. ter vários tipos de Esses câncer genes e estão vai por todos aí no corpo. afora. Uhum. Alguns se manifestam ou não. Ou Uhum. muitas vezes pode acontecer também de estar dentro da nossa, vamos dizer, não vamos falar karma, né? Mas dentro do nosso Da processo nossa lá, da programação. nossa programação. Olha, Uhum. você vai passar por esse problema em X, assim, assim. Né? Porque hoje eu estava ouvindo o Simão Pedro, que ele disse o seguinte: as escolhas das provas não é tudo que a gente escolhe. Muitas vezes a gente escolhe um gênero, né? Ou alguma Uhum. prova Uhum. aqui, outra ali. Outras não. Entende? Outras, muitas vezes, a gente vai ter que passar porque aquilo é o melhor para aquela pessoa naquele momento. Né? Pode até parecer assim, uma coisa meia, sei lá, drástica, entre aspas, Não, falando, mas existem coisas né? fatalistas mesmo, a Mas gente tem que passar por aquilo. realmente há situações que é o melhor para aquele espírito naquele momento
em que ele está preparado para tal, porque ninguém passa por algo que não esteja preparado para tal. Verdade, né? verdade. Não, E você pode atenuar isso ou não, dependendo do seu equilíbrio. Com certeza. Às vezes tem pessoas que passam, vamos dizer, uma situação assim, uma dor de dente, e ela acaba morrendo pela dor de dente, que vai, a infecção vai para o coração, ou vai para o cérebro, blá, blá, aquela coisa toda. E era só uma dor de dente. E ela só uma dor de dente. E tem outras pessoas que desenvolvem, vamos dizer, um câncer, né? E ela consegue vencer aquele câncer. Quantas pessoas que têm isso? Tem pessoas que, ao saber, elas param, tem um impacto, e, bem, o que eu vou fazer? Vou modificar, você tem que modificar isso, modificar aquilo. Às vezes a medicina, tem médicos que dizem, você só tem 6 meses. Quando você vê, a pessoa já está com 20 anos. É verdade. Não é? Casos da literatura, tem vários casos desses da literatura. Refletir mesmo, né? Que essa cura, como está ali... um livro que falava isso, de um senhor que era que fazia um trabalho numa casa espírita. Agora eu não me lembro o nome do livro, mas é exatamente isso que você estava colocando. Que ele chegou 10 anos depois, o médico falou com ele assim, não, você tem que operar amanhã, senão você morre. Ele disse assim, amanhã eu não posso, porque eu tenho que ver não sei o que para os pobres, tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer não sei o que lá. Quando eu terminar minha tarefa, eu venho. Ele apareceu 10 anos depois, com o câncer dele paradinho, no mesmo lugar, e o médico, agora eu posso me tratar. Aí o médico operou exatamente aquele câncer que tinha há 10 anos atrás, que ele disse assim, agora eu não posso, não tenho tempo para isso, porque eu tenho outras tarefas. Olha só, isso é coisa mesmo de força mediúnica, de força da pessoa. Isso que você está colocando, me faz lembrar um caso em que o médico, a pessoa quando chega, né, vai várias vezes, aí o médico fala assim, não pode ser o fulano de tal. O câncer dele, ele já deve estar morto há muito tempo. É esse mesmo. Aí ele falou assim, doutor, agora eu estou pronto. Onde que eu vi isso? Agora eu estou pronto, o senhor pode me operar. Agora eu posso. Quer dizer, eu mesmo, olha só, eu mesmo conheci uma senhora que frequentava o Aristide Silva, ela era do Rio. Eu tive a oportunidade de conhecê-la. Não sei se a Célia chegou a conhecê-la. Era Dona Alda. O som está tão baixo, não estou ouvindo nada. Está baixo? Peraí, tá. Vou aumentar aqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Isso. Então, eu conheci uma senhora do Rio que ela frequentava o Aristide Silva. O nome dela era Alda Chaves. E ela tinha uma mediunidade de cura, assim, uma coisa assim fantástica. E ela me contou a história dela. O médico deu 6 meses de vida para ela. Falou assim, olha... E ela veio para casa desesperada. E o médico falou assim, olha, você só tem 6 meses de vida. As pernas dela estavam cobertas de feridas. O médico falou que aquilo era um câncer e deu 6 meses de vida para ela. Aí ela chegou em casa tão desesperada que depois ela contando, ela falou assim, meu filho. Aí uma voz falou assim na minha cabeça, assim, filha, eles não sabem nem o dia que eles vão morrer, como é que eles vão saber o seu, filho? Pelo amor de Deus. Que legal! Ela falou assim, aí, quer dizer, e aí ela chegou para o marido dela, que o marido dela era da igreja metodista, e ela falou assim, agora, Arthur, se você querendo ou não, eu vou me tornar espírita. Se você vai me seguir, tudo bem. Se você não quiser me seguir, é problema seu. Mas a partir de hoje, eu vou entrar no espiritismo. E ela entrou no espiritismo, começou a trabalhar no trabalho do bem, dando passe, fazendo caridade e tudo mais. As pernas dela ficaram boas, totalmente boas, e ela viveu durante muitos anos. Tá vendo? Esse foi o gatilho. Olha aí. Exatamente. Aquilo que você está falando do tal do gatilho. Às vezes precisa de uma pecinha para a pessoa se mobilizar. Tá entendendo? Verdade. Olha, tá na hora de você acordar, meu filho. Não é por aí o seu caminho. Então, isso aí. Não é? Muito bacana essa história, muito bacana. Podemos prosseguir então, meninos? Então vamos lá. Senão a gente fala muito. Peraí. Meu computador está tão lento com essa internet, vamos lá.
Um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão, ou seja, nas vidas de cada um de nós. Está lá em Entre o Céu e a Terra, no capítulo 21. Quer dizer, isso vem sendo, tudo que a gente vem mexendo, tudo que a gente vem buscando, a gente está sintonizado nas paixões, né? Na invigilância e nas perturbações geradas por elas. Gerando o quê? Gerando doenças aos nossos corpos, instrumentos de expressões, aos nossos corpos. Ou seja, as mazelas morais entram no corpo. Isso aí. Geram doenças no corpo. Eu achei impressionante aqui. Um dia, o homem ensinará ao homem, consoantes as instruções do divino médico, né? Seria, né, o criadorzão, que a cura de todos os males reside nele próprio, né? Porque se a gente tem, né, o germe divino, a gente tem que entender que a gente é bom no íntimo, na origem. Então, a gente tem que se distanciar das perturbações, das correntes negativas que geram depressão, pânico, angústias, fortalecendo o nosso psiquismo, né? Porque lá, ó, guarda a origem no psiquismo. Quer dizer, a gente tem que fortalecer o nosso íntimo, tem que fortalecer o nosso... Não é nem fortalecer, a gente tem que deixar vir à tona o melhor de nós, porque ele existe. A gente que tem que deixar ele fluir, né? O divino médico não é Jesus? Sim, é ele mesmo. O divino médico é Jesus. Sim. É porque eu acho ele o máximo, sabe? Mas tem o Criador. Né? Não, porque tu falou assim, tu falou de uma maneira... Quem deu a entender que seria o Criador, né? Porque eu acho ele divino. Não, mas você está certo. Consoante com as instruções do divino médico, que é Jesus, né? Ele veio para curar o mundo, né? Ele não falou, deixe brilhar a sua luz? Isso, deixe brilhar a vossa luz, é verdade. Né? Que deixemos brilhar a nossa luz é porque nós temos luzes. Exatamente. Pode muita. Eu sei que alguém vai falar assim: a minha é uma chaminha, a minha é o tamanho da cabecinha do fósforo. Não importa, é luz. Mas ela existe. Gente, a essência divina não está no nosso íntimo? Então exatamente. Isso mesmo. Tem que deixar fluir o melhor de nós. É isso mesmo. Isso não é nem orgulho nem vaidade. Sabe? Isso é verdade. Existe em nós a melhor parte do Criador. Ele deixou um pouquinho em cada um de nós. Então, o que acontece? A gente tem que deixar ela fluir, fortalecendo o nosso campo mental e trazendo melhores energias para o nosso campo físico. Vamos lá. O tratamento que André receberá irá curá-lo de suas enfermidades, né? Que é o Lísias, né? Que está fazendo o tratamento dele. Todo o tratamento de cura, através de técnicas de doações magnéticas, irá atuar na harmonização molecular perispiritual, podendo gerar o bem-estar ao espírito. Ele atua na harmonização molecular perispiritual. Olha que coisa bacana. As técnicas de doação magnética. Então, olha como é importante um passo bem dado. Porque é a coisa que você transmitiu aquilo ali de perispírito para perispírito. É um negócio muito sério. Podendo gerar o bem-estar, né?
No entanto, a verdadeira cura só ocorrerá quando o espírito se retirar em seu psiquismo diante das provas que a vida física lhe propuser. Tá vendo? Tudo tem, a moeda tem os dois lados, né? O atendimento, que é sempre fraterno e constante, mas também é preciso que a gente tenha a nossa busca interior, tenha o nosso tratamento interior. Lágrimas. Meditei os conceitos. Aí é outro pedacinho, né? Só um pouquinho. Alguém está com o microfone ligado, que a gente está ouvindo aqui. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação, na elevação da sensibilidade, chorei copiosamente. Isso era André falando, né? Pensando. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou. Olha que coisa linda. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. Olha que coisa profunda. Olha que coisa profundérrima que o Lísias falou para ele. E lindo demais. Super simples. Então, quando você está lá enrolado num probleminha que você acabou se deixando enrolar, não se revolte, porque o buraco tem fundo. O negócio vai... Lá no fundinho tem a luz. Você vai conseguir sair. Chora, porque a gente, às vezes, está numa angústia tão grande que é preciso chorar. Esse negócio que o homem não chora, que mulher não chora, isso é besteira, tá bom? A gente chora mesmo, porque é preciso tirar a angústia. Né? E a liberação das lágrimas, nossa, né? Alivia. Oi? Que espírita não chora. Qual é? Chore muito. Eu sou chorona, eu choro para burro. Mas uma coisa que agora, lendo essa frase, eu percebi, eu algumas vezes, antes da doutrina, eu chorei de revolta, sim. Mas depois que eu entrei para a doutrina, que foi ontem, né? Porque para mim o tempo é muito próximo, essa revolta passou. Sabe? Essa revolta passou. Passei a chorar por desabafo mesmo. E isso aqui, segundo Lísias, sempre constitui remédio depurador. É isso mesmo, muito bom. Aí vamos aqui. O que significa quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador? Isso não podia passar em branco, a gente tinha que frisar novamente essa frase. Quando a dor nos atinge e culpamos a tudo e a todos, nos revoltamos contra um destino que julgamos injusto, né? Essa é a dor da revolta, né? A culpa, né? E assim nos envolvemos em nossa própria teia de desequilíbrio. Olha só, a gente cria teia de desequilíbrio dessa forma. Mas, quando arrependidos, assumimos a nossa responsabilidade na certeza de estarmos colhendo o fruto amargo que nós mesmos semeamos. Abrimos os canais psíquicos para receber ajuda e para reconstruir o nosso destino. Você vê até que o irmão Jacó, agora lembrando de Voltaire, o irmão Jacó falava que ele tentou, algumas vezes, entrar em comunicação, mas não tinha conexão. Por quê? Os canais psíquicos de muita gente, né, que poderia receber, estavam entupidos aí com os pensamentos, com uma coisa complicada. Então, é preciso que os nossos canais psíquicos sejam reconstituídos de modo a gente ter equilíbrio na vida, enquanto encarnados e, consequentemente, depois que a gente leva tudo, né? Lá. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde moral. É para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência, quais doentes a repelirem o remédio que os há de curar,
e assim procuram iludir-se, aturdir-se, né, desorientar-se e persistir no mal. Isso está lá em Céu e Inferno, na parte 2, capítulo 6, Jacques Latour, acho que é isso. Jacques, né? Jacques Latour. É um depoimento dele. Deve ser espíritos ou criminosos, alguma coisa assim, né? Que são declarações dele. Olha só como é que é interessante, né, Tereza? O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é a transição do mal para o bem, da doença moral para a saúde. E para se furtar a isso, que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência. Quer dizer, os espíritos perversos eles se revoltam contra isso e ficam nesse círculo vicioso de sofrimento, de dor, de não sei o quê. E aí aonde eles vão, muitas vezes, é o quê? Juntar aqueles encarnados que pensam da mesma forma que eles. Da mesma forma. Exatamente, que estão ainda iludidos. Então, aí está feito. Né? É o pato feito. A conexão é um feedback maligno aí. Só trazendo. Na verdade, olha só, na verdade a pessoa que se justifica. Quantas vezes a gente. Isso a gente está falando de encarnado. Você está falando de encarnado. Mas o desencarnado também. O desencarnado, por ele justificar que ele está certo na sua mágoa, na sua vingança, ele permanece assim, alheio à própria consciência, porque aí ele se junta com outros. Isso acontece com encarnado e desencarnado, né? É verdade. Quer enfrentar essa questão moral que brilha em nós, acende a luz. Só que a gente não quer dar importância a isso, porque senão a gente tem que admitir que está errado. Esse admitir que está errado, que a vaidade às vezes não deixa. Não permite. Tereza, Oi? Nós temos as etapas, né? Arrependimento, expiação e reparação. Sim. Aí no texto fala: arrependimento acarreta o pesar, o remorso e o sentimento doloroso. Eu estou vendo que esse pesar, o remorso e o sentimento doloroso é a expiação. Que você se arrepende, vai acarretar alguma coisa. Porque... a transição do mal para o bem, ó. Pois é, porque para você sair do mal para o bem, precisa do arrependimento, expiação e reparação. Primeiro você precisa saber que você errou, né? Ter consciência que é o arrependimento, desse erro. Né? Que é o arrependimento. Aí do arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso, que é um tipo de expiação. Você vai ficar expiar aquela situação que você sabe que cometeu e se arrependeu, mas você tem a expiação. Aquele conflito de você constatar que você cometeu aqueles equívocos, aquilo tudo que você passa é fruto, você se arrependeu. Sim. E tem a expiação. E dali a reparação pode ser ou não. Com a sua mudança de sentimento, com a sua vontade de não praticar mais aquele erro e de reparar o erro. Olha, esse Jacques Latour, ele foi assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Na segunda parte do Céu e Inferno é onde trata dos criminosos arrependidos. Isso foi uma declaração, depoimento dele. É uma partezinha pequena, porque é um depoimento grande, é uma partezinha pequena do depoimento dele. Né? Só para completar a explicação lá de cima. Só para ilustrar essa questão. E o que o Alberto está falando, Tereza, isso está no Código Penal da Vida Futura, que diz o seguinte: é o arrependimento, a reparação e a expiação. É isso mesmo, né? São esses três, né, Alberto? É dessa forma mesmo, entende? Que faz parte também do livro Céu e Inferno, né? Porque, o Céu e Inferno ele vai falar: não basta por si só o arrepender-se. O arrepender-se já é um passo. O arrepender, para mim, é você
reconhecer que errou. Reconhecer. Tá, já é um passo. Tomada de consciência. Ponto de partida. Porém, é necessário o reparar e o expiar. Tá? O expiar é o quê? É mudar a sua condição, né? São 3 fatos, 3 situações que estão juntas, tá? O arrepender-se, tudo bem, claro, nossa, já é um passo, gente. Porém, ele vai precisar cumprir as outras etapas. Exato. O reparar e o expiar. É fundamental isso. É fundamental. Fundamental. É a cura interna que o Lísias falou ali atrás. Porque ele pode dar a cura externa, né? Através do tratamento da energização. Mas a cura verdadeira está no de maneira interna, de você conseguir reparar aquele processo psíquico. Tá ok? Podemos ir? Podemos ir. Sim. Então vamos. Adoro esse povo falante. Lágrimas, outro pedacinho. É o Lísias falando. E abençoemos aquelas beneméritas, benfeitoras, né? Organizações microscópicas que são as células de carne na Terra. Tão humildes e tão preciosas, tão desgastadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente o rosto, abatido, né? E despediu-se com um ósculo, né? Com um beijo fraterno, um ósculo de amor. Vamos lá, então. Por que as células de carne na Terra, né? Células de carne na Terra, oferecem templo à retificação, ao nosso conserto, né? Porque os mecanismos da vida material auxiliam a corrigir desarmonias vincadas no perispírito, desde que a mente produza o fluido benfeitor. É isso mesmo. Os fluidos benfeitores, os fluidos. Não posso falar fluido, eu tenho que falar fluido certo. Produza os fluidos benfeitores que transitarão mutuamente entre o corpo e o perispírito, fixando-lhes o novo padrão vibratório. Então, os fluidos benfeitores, eles só vão passar do perispírito para o corpo através do quê? Da organização física, né? O templo de nossa corrigenda toda é o nosso corpo físico, né? O espírito aprende na erraticidade, o espírito tem propostas, mas só no corpo físico, né, na encarnação, onde ele perde a visão do que ele passou antes, e, né, até das propostas que ele vai passar ainda, e ele utiliza o seu livre-arbítrio. Então, isso só vai ser esse problema material, porque os mecanismos da vida material auxiliam a corrigir as desarmonias vincadas no perispírito. Só dessa forma, no próprio corpo, é que a gente vai tirar essas manchas que estão marcadas no nosso perispírito. Essas coisas que a gente deixou, as doenças, todas vibratórias, né? Todas as coisas que estão lá marcadas e que influenciam no nosso corpo na hora que a gente reencarna, né? As pessoas que pensam muito mal, que são muito, né? Pode vir com problemas de ordem de falta mesmo, de condição mental para desenvolver. Mas o espírito dela sabe por que ela está passando por isso. Ele precisa criar um novo padrão vibratório, né? E a ajuda disso é o corpo físico. Fala, Beto. Tereza, aí você vê, nesse texto que você elaborou, desde que a mente produza. A mente aí, você vê que tudo está na mente. Toda essa problemática, as mazelas morais, os desajustes morais, vai desequilibrar a mente.
A mente vai produzir um estado de energia que vai drenar para o corpo. Então, quando você recebe os fluidos benfeitores, mas a sua mente tem esse poder de equilibrar-se, vai haver um reajuste. Verdade. Tudo está na mente, né? Verdade. A mente é o grande... E por isso que a gente está vendo aí as nossas discussões constantes sobre a meditação. Exatamente. Eu estava acabando de falar com as meninas que antes de começar a nossa tarefinha de hoje, nossa conversinha, eu estava assistindo o vídeo que a Rosângela mandou para a gente, da Luiz Elias, que ele fala sobre Jesus no deserto. Então, ele foca tudo em relação à meditação. Por que Jesus foi para o deserto, aquela coisa. E os outros também, né? Os outros discípulos, aquela coisa toda. Então, eu achei fantástico, porque é isso mesmo. Aí ele contou que, em um dado momento lá, eles teriam que assistir... É que quando a gente assiste a primeira vez, você só pega o grande, né? Eu tenho que assistir de novo para pegar as miudezas. Ele contou que eles tinham que assistir lá cinco Rosângela, me ajuda aqui. 5 espíritos, né? Que ele no diálogo com Alexandre. É isso mesmo, no diálogo com Alexandre. 5 irmãos obsediados. Isso. E só a moça estava com chances de sair, porque ela produziu dela mesmo a vontade de sair daquilo. Ela focou de forma intuitiva, talvez, né? E ela conseguiu ir libertando. Porque, né? Você tem 2 caminhos, mas o importante é o centro, né? De você conseguir através de 3 coisas: prece, autodomínio e meditação. Tereza, eu assisti 3 vezes, então... Pois é, eu vou assistir mais outra. Eu vou assistir mais outra, porque eu peguei assim muito por cima, né? A gente pega a ideia central. Agora eu quero pegar os picadinhos ali, porque ele é um louco apaixonado por Emmanuel, né? Eu achei super bacana. É lindo esse estudo dele. Esse estudo é bom. Recomendo aí, quem não viu ainda, assiste o vídeo, mas assiste mais de uma vez, porque uma vez não dá conta. Vamos lá. Passa. Ai. Foi. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se, libertando-se da influência da matéria. Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, olha o que eu coloquei antes, por negligência ou má vontade, ele pode retardar o seu avanço. Consequentemente, prolonga a duração de suas encarnações materiais, que então se tornam uma punição para ele, pois que, por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Portanto, depende do espírito a abreviar a extensão do período das encarnações pelo trabalho de purificação executado sobre si mesmo. Está lá na Gênesis, capítulo 11, item 26. Tudo, gente, a obra inteira foca nisso. Onde você futucar, você joga uma palavra lá no Google qualquer, eles te mandam um negocinho assim. Tereza, sabe 2 palavras que se encaixam nisso? Fala aí. De perfeitos. Sim, é mesmo. A parábola tá ok, tem razão. É isso aí. Vamos tentar, né? Estamos a caminho. Vamos andando. Ai, meu Deus, que esse computador... foi. Por efeito do desenvolvimento moral, alarga-se o círculo das ideias e da concepção. Por efeito da desmaterialização gradual do perispírito, este se purifica dos elementos grosseiros que lhe alteravam a delicadeza das percepções, o que torna fácil compreender-se
que a ampliação de todas as faculdades acompanha o progresso do espírito. Por isso que não tem aquela dizer que vai voltar cachorro, vai voltar vaca, que isso não existe. O grau da extensão das faculdades do espírito é que, na encarnação, o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Revista Espírita, maio de 1864. Entendeu? Há uma recorrência. Então, você não vê que é coisa do além, não é coisa de fábula, não é coisa de, isso é conversa fiada para boi dormir. Não é. Você vem numa sequência de informes em vários lugares com o mesmo sentido, em expressões diferentes, no entanto, com o mesmo sentido. Agora, durante a vida terrena, o ser corporal, o corpo físico, e o ser espiritual, o espírito e seu perispírito, estão confundidos e agem em acordo, né? Agem de acordo, um sobre o outro, né? A morte do corpo apenas o separa. A ligação desses dois estados é tal e eles reagem um sobre o outro com tanta força que dia virá em que será reconhecido que o estudo da história natural do homem não poderia ser completo sem o estudo do envoltório perispiritual, isto é, sem pôr um pé no domínio do mundo invisível. Olha que lindo. Isso, Revista Espírita, 1866, gente. Olha que coisa profunda. Kardec já estava lá no negócio. Olha como é que a coisa é forte. E é antiga, é real, é de sempre. Outro pedaço. Se na existência terrestre esses três princípios, espírito, perispírito, corpo, estão constantemente frente a frente, eles devem necessariamente reagir um sobre o outro. E de seu contato resultará a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou discordância parcial. Revista Espírita, fevereiro de 1867. Você vê que é tudo encaixado, é tudo uma coisa dentro da outra. Uma explica a outra, uma explica a outra. Vamos Tereza, lá. Eu li certa feita, eu não sei aonde, né, que diz o seguinte: o dia que a ciência olhar o homem, né, estudar o perispírito, muitas das enfermidades serão curáveis. Porque a gente sabe que está tudo lá. As enfermidades não são causas, são consequências. Elas são apenas consequências de causas que estão lá atrás. A causa está lá atrás. Quer dizer, no momento em que você vai estudar essas causas, né, realmente ir no profundo das causas, você vai começar a trabalhar e a entender muitas das enfermidades. O bom é que há muitas, por exemplo, não tantas, mas há universidades fora do Brasil. No Brasil, a USP, a Fluminense... Já estão nesse campo, né? Nesse campo. Mas lá fora, até Harvard, Oxford e tantas outras já estão estudando a questão da espiritualidade. Quer dizer, no momento em que o homem trabalhar isso, muitas das enfermidades, elas se encontrarão, sim, o cerne da questão. Mas enquanto se trabalha nas consequências e não se trabalha nas causas... Não há cura. Não há cura. Não há cura. Realmente não há cura. Os terapeutas holísticos, os naturologistas, eles prezam muito o livro Mãos que Cura. A autora desse livro trabalhou na NASA. Então, a gente acha que, de repente, a gente trabalhou na NASA, então é muito materialista. Não, ela começou a pesquisar e viu que na áurea humana dava para se descobrir as doenças. Então, a áurea humana nada mais é do que o perispírito. Exatamente, quando ele se expande. O grupo de estudo dela começou a desenvolver tratamentos através da música, musicoterapia, magnetização, e o sucesso foi enorme de curas
de muitas doenças. E eles analisavam as cores que tinham. Cada doença tem um perfil cromático na áurea. Apresenta uma cor definida e, por essa cor, eles conseguiam saber aonde que devia haver o ajuste. Então, é o que o Rosângela falou. Eu tenho esse livro, Mãos que Curam. Eu acho que ela é Bárbara Ann, se eu não me engano. Não tenho certeza, não. Mas é magnífico esse livro. Magnífico. Isso é bom. Vou ver se eu consigo achar aqui. Mãos que Cura, Bárbara... Eu acho que é Bárbara Ann. Eu acho. Não tenho Também não sei escrever isso, mas tudo bem, eu procuro pela Bárbara. Então, vamos concluindo aqui. Mecanismo da evolução. Na nossa evolução, temos que ter desafios, não é verdade? Estímulos que geram o prazer de conquistar a perfeição relativa. A gente ainda está naquela situação de que a gente tem que passar por percalços, porque senão a gente acha que não tem conquista, que a gente está vivendo num marasmo. Nós não temos essa concepção, né? Então, que a gente não entende que essas conquistas são relativas, que a gente tem que ter um trabalho mais forte dentro da gente, que é o nosso mecanismo de evolução. Não tem aquilo que é dito muito por todos nós, se não for pela dor, se não for pela dor, eu acho que está no momento de a gente ir pelo amor, né? Pois é. Eu fui por causa da dor mesmo, entendeu? Mas agora eu já entendo que eu preciso continuar pelo amor. Não, todos nós. Eu acho que é difícil encontrar quem foi. Seria até leviano nosso dizer que nenhum dos companheiros. Eu penso assim, que existem famílias espíritas, né? Que aí filhos e aquela coisa toda, e aí tudo bem, é uma orientação. Mas a grande parte entra mesmo por causa da dor. Mas a gente persiste pelo amor, pronto. Vamos trocar isso aí, né? Deixa eu só fazer uma correção. Mãos que Curam é de J. Bernard Hutton, tá? Como é que é? Não entendi. Mãos que Curam é de J. Bernard Hutton, tá? Porque tem mãos que curam e tem mãos de luz, entendeu? Tá? Mas depois eu boto no grupo, para quem desejar. Tá bom. Então, André pensou assim: deparei-me com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Olha que a conclusão que ele chegou quando ele se deparou com aquela coisa toda. A gente vive várias etapas, né? E a gente tem que viver etapas progressivas para que a gente não fique vivendo etapas estacionárias, né? Que nem, né, os pobres indígenas, né, que ainda vão e voltam, né, não tem condição, a gente tem que melhorar isso. E vamos ser generosos conosco, porque a natureza não dá saltos. Exatamente. A gente Nós sobe estamos em processo, então a gente tem assim, ó, coisinhas pequeninas, já são grandes vitórias. Esse entendimento dele foi um entendimento muito bacana, mas é de pedacinho em pedacinho. Aí eu achei muito bacana essa frase que eu recebi no WhatsApp, que agora tem hora que eu resisto, tem hora que não, que é tanta coisa, que eu achei muito bacana, que diz assim: o amor de Deus brota na nossa volta como orquídeas. Olha, coisa linda, orquídeas. E se revela sobre nós como pinheiros. Por quê? Altos, altivo, grande. Mas insistimos em caçar ervas daninhas, porque estamos ainda arrastados na terra, né? Eu achei isso muito interessante, Max Lucado. Eu achei bastante interessante isso, porque a beleza de Deus,
né? A altivez de Deus está sempre à nossa volta. Mas nós temos um instintivo, né? Um instinto de ainda caçar as coisinhas piudinhas, pequenininhas, em vez de olhar para o alto. Né? Não com orgulho, mas assim para achar o bom, para achar a troca, para achar o progresso, para achar o melhor. Aí, esse aqui eu também recebi hoje, que eu achei tão lindo, que eu colei agora, rapidinho. A vida é uma jornada. Ela não leva a um destino exatamente, mas a uma transformação. E, tendo dito, é o que tem para hoje, eu terminei o capítulo. Semana que vem é a chefe, que coitadinha, ela já está cansada de ficar me ouvindo 3 vezes a mesma coisa. E vocês também. Imagina. Deixa eu ver se eu... É engraçado que eu estava olhando, né? A semana que vem... Não, vou fechar. Aviso importante, é precioso aviso. E a gente vai abordar ali algumas partes que vai ser bem interessante. Eu acho legal o pessoal ler, porque vamos abordar muito a questão da lamentação de André Luiz, né? E aí precioso vai ver, aviso. Aviso precioso. A gente vai ver também que muitas vezes nós nos lamentamos muito, né? Mas todo esse trabalho seu, Tereza, que nos trouxe, realmente foi muito interessante, né? Principalmente que você fez muitos links com assuntos que encaixavam, não é? Que encaixavam muito mesmo. E, por último, a gente vê quanto a questão da mente, o quanto ela atua poderosamente em muitos de nós, em vários aspectos da nossa saúde. E o trabalhar a mente é importantíssimo demais. Né? A gente observa isso porque, havendo, né, dentro da leitura do próprio Nosso Lar e dos vários links que você fez, também essa questão da mente, a questão do perispírito, porque aquele tal negócio, assim como muitas vezes nós marcamos o perispírito, né? Quando a gente vem para cá, o perispírito está marcado, muitas vezes através das enfermidades, é onde ele vai procurando expurgar, como algumas vezes no corpo nós marcamos o perispírito que não tinha nada que marcar. Mas com o quê? Com as nossas atitudes, com a nossa água, com os nossos ressentimentos, com as nossas mágoas. E às vezes a gente fala assim, é uma leve mágoazinha. É mágoa. Mágoazinha não existe. Mágoa é mágoa. Ressentimento é ressentimento. É raiva, é raiva. Às vezes a gente fala assim, não, eu passei uma raivazinha leve. É raiva. Não tem raivazinha leve. Marca do mesmo jeito, né? Marca do mesmo jeito. Porque até então, fala assim, olha, tem raiva grande e raiva pequena. Raiva, se a gente for ver, raiva é raiva, gente. Não tem. É igual inveja branca, né? Inveja branca. Não tem inveja branca. Ou tem inveja, ponto. Acabou. Eu tô com inveja. Não, é uma leve inveja branca. Não, é inveja. Então, a gente observa aqui todo esse sofrimento que André Luiz passa, toda essa dificuldade, essas descobertas, o que é importante que fica também, né? A cura, né? Mas ele não seria curado se ele também não usasse a mente dele. Se ele ficasse só naquela do lamento, eu estou com dor, como a gente vai ver no aviso precioso, estou com dor disso, estou com dor daquilo. Até tem uma coisa muito interessante que ele fala assim, a minha viúva deve estar chorando, por isso o trauma dele, quando ele vê. A viúva estava casada. Estava casada de novo, e ele achando que aquela estava chorando sobre as cinzas dele. Ela estava seguindo o fluxo e ele lá agarrado nela ainda. Não é? Quer dizer, olha só, né? Quer dizer, é muito interessante. Então, a gente observa que
quanto essas obras que a gente está estudando, o quanto de responsabilidade cada um de nós temos com a nossa própria experiência de vida. Porque vida é uma só. Fomos criados. Nós temos encarnações são várias. As reencarnações são várias. Vida é uma só. Então, o quanto nós temos de responsabilidade com as nossas experiências de vida. Né? Algumas coisas, alguns traumas que vêm, algumas enfermidades que se apresentam, né? É buscar a causa das enfermidades. Muitas vezes as causas da enfermidade pode estar no passado, pode estar no mesmo presente. Nesse presente, verdade. Presente. Eu até me lembrei, mas eu já falei antes, eu sei que a Célia não vai ficar chateada. Que uma pessoa estava falando, foi um palestrante falando o seguinte: sabe aquela enxaqueca? É aquele vizinho, aquela vizinha chata que você não gosta mesmo. Mas é o Aloysio Elias que fala, mas sabe o que você faz? Faz um pãozinho de queijo, toca na casa da vizinha e fala: vizinha, eu trouxe aqui um prato de pãozinho de queijo para a senhora. Tenha certeza que daqui a pouco aquela coisa ela vai desanuviar. Né? Como a gente viu as lágrimas, quantos de nós, às vezes, depois que a gente chora, parece que dá um... Nossa. Eu tenho uma experiência desse negócio de bater na porta, mas com a minha filha, quando ela estudava no colégio, no Jorge March, ela fez coisa no Jorge March. Tinha uma moça, uma senhora, que era a tia da porta. Aí ela entrava, bom dia, tia, falava o nome da tia. Aí, no dia seguinte, bom dia, tia. Aí ela disse, mamãe, eu dou bom dia para a tia, ela não fala comigo. Eu disse assim, continua dando bom dia para ela todo dia. Aí ela chegou em casa um belo dia e falou assim para mim, mãe, não precisei dar bom dia para a tia hoje. Eu disse assim, por quê? Porque ela falou comigo, bom dia, Ana Beatriz. Ela devia estar de saco cheio. Falei assim, não, vou dar bom dia para ela, que a senhora não fala. Vou dar bom dia para essa garota para ela parar de me dar bom dia. É a pedra dura, né? É a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ela era pequenininha, mas ela chegou em casa contentérrima, porque a tia tinha dado bom dia para ela. Só custava responder um bom dia para a criança? Não, né? Mas é porque a pessoa está ali, mal-humorada, que tá... Aí é aquela coisa. Aí é aquela coisa, né? Não se esqueça que passam 400 crianças pelo portão. Sim, mas ela tem que dar bom dia para as crianças também, ué. Esses dão bom dia, eles que não dão, né? E ela ficava ela faz uma plaquinha. Bom dia, né? O Alberto Almeida, vocês conhecem, né? O Alberto Almeida conta uma história, eu acho que é o Alberto Almeida, que tinha um senhor que todo dia que ele passava, ele dava bom dia, o senhor não falava nada. Aí ele falou, não, foi o Décio Ândoli. E nada. Um dia, aí ele começou a passar e o senhor começou a dar grunhidos. Né? Aí ele falou, opa, já tá bom, já tá dando grunhido. No outro dia ele passava, bom dia, seu fulano. Né? Fazia aquele. Até que um dia, quando ele foi falar, a pessoa, bom dia, tudo bom com o senhor? Olha só, como é que a gente vai mexendo com o psiquismo do outro nesse sentido. Porque, às vezes, a pessoa não está nem acostumada. Por exemplo, quer ver uma coisa que eu estranho muito quando eu vou ao Rio, no mercado? É que aqui, quando a gente entra, dá bom dia, oi, tudo bem, não sei o quê. Lógico, tem gente que não responde nada. Mas comigo é comum. No Rio, nossa mãe, eu fui várias vezes no mercado, bom dia. Cadê a compra? Vai passando. Aí na hora você fica chateada, né? Aqui a relação é mais anônima. Numa cidade, Petrópolis, Teresópolis, existe um conhecimento maior das pessoas. Eu acho que aqui é todo mundo anônimo. Tu dá bom dia, o cara é maluco. Dá bom dia, eu não conheço ele. Pois é. Não tem um hábito, né, Alberto? Não criou essa coisa do hábito. Apesar disso, eu dou uma de maluco e dou bom dia. Mas tenha certeza que o seu bom dia vai sacudir a pessoa. O seu olhar para ela, ele vai ser, opa,
alguém olhou para mim. Uma vez eu estava no centro do Rio, minha filha estava na Emerge, estava fazendo magistratura, curso de magistratura, que ela sempre quis ser juíza. Aí, estava lá fazendo o curso. Mas não abriu concurso, o Estado está falido, não abre concurso, ela ainda não fez o curso. Trabalha como juíza leiga. Como é que é o nome daquilo lá? Campo Grande, aí no Rio, Campo Grande. O que é juíza leiga? Juíza leiga não é a togada, não é a concursada, entendeu? Faz prova para ser juíza, só que ela dá as sentenças, mas a juíza do fórum, a titular, tem que assinar corroborando a sentença dela, entendeu? Então, ela é juíza, mas ela é juíza leiga, que é o termo da magistratura, entendeu? Fez concurso, passou, fez concurso de novo, passou de novo. Aquilo, ela é 1,5 m, mas tem uma cabeça de 2 metros, é uma coisa de doida, garota. Aí, a gente estava lá no centro do Rio, fui lá buscá-la para ir almoçar. Tinha descido de Teresópolis, fomos almoçar e íamos embora, passear no shopping, aquelas coisas de mãe, que mãe gosta de fazer, vai para shopping, gastar dinheiro, uma coisa de louco. Aí tudo bem. Estamos as duas assim conversando. De repente, chega assim uma pessoa assim perto de mim, aí eu virei para ele e ri. Fiz assim, oi. Ele parou e falou assim, ganhei o dia, não quero mais nada. Aí eu falei assim, o que foi? Eu falei assim, o que foi? Aí ele disse assim, não, é que eu sou retirante, eu vim de não sei aonde. Ele me contou a história dele ali, aí eu parei e fiquei escutando. Aí eu perguntei para ele, mas eu sou um artista, eu não sei o quê, não sei o que lá. Eu disse assim, você já procurou na prefeitura? Eu não sou da cidade, não sei os órgãos, né, sociais, de cultura, eu não sei onde eles ficam, mas você entra num lugar público, assim, desse, da prefeitura, e tenta uma orientação, porque você é um artista, não pode ficar na rua. Aí, ganhei o dia. Eu disse assim, tem certeza que não quer um dinheirinho para tomar um café? Ele disse assim, não, seu não, eu já ganhei seu sorriso. Eu falei assim, então tá, obrigada. É porque é ele que me deu o presente. Não fui eu que dei para ele. Porque eu tomei um impacto. Eu disse assim, só porque eu olhei nos olhos dele, ri, disse bom dia. Olha o que um bom dia faz para uma pessoa. E era um morador de rua. Entendeu? Era uma pessoa moradora de rua. Que às vezes a gente até se assusta, tem medo. Mas eu tive essa reação com ele. Porque eu sou caipira, sou daqui de Teresópolis. Quer dizer, eu não sou caipira, eu sou carioca. Mas eu moro aqui há muitos anos. Sou caipira. Né? Então, tem esse hábito da cidade. Caipira Pirapora. A gente tem que realmente dar bom dia no elevador, a gente tem que fazer sacudir o interior das pessoas. Porque a gente sacode o nosso gera também. gentileza. Pois é, e ele era morador de rua, né? Dizem que ele era pirado, né? Ele era pirado para cima, não era pirado aqui para baixo, né? Ele era lúcido para cima, aqui embaixo era pirado, né? Uma obra fantástica. Gentileza gera gentileza. Pronto. Minha parte é essa. Certo. Agora você completa, você vê. Bem, alguém quer colocar alguma coisa para a gente... Eu quero só para... A gente está comentando sobre esses... Está sem som. Deu uma travada. A gente está comentando sobre esse... A gente está comentando sobre esses assuntos para nós tão importantes e percebendo, já vimos de estudos anteriores que existe uma química no nosso corpo, de acordo com o padrão vibratório de pensamento, sentimento, ou drena uma adrenalina, todos os hormônios estão em nossos organismos trabalhando com os nossos sentimentos. De acordo com o nosso estado mental, esse organismo vai funcionar com uma química diferente. E a gente sempre, pelo que a gente está estudando, a gente vê que problemas cardíacos, úlcera, gastrite, todas as enfermidades é fruto de uma situação gerada por nós no organismo.
E aí tem também as doenças também psicossomáticas, que eu acho que quando eu fiz algumas leituras em naturologia, que diz respeito ao tratamento holístico, todas as patologias são psicossomáticas, é fruto do psiquismo desajustado que drena para o corpo. E aí como minha patologia ela é catalogada, né? Eu não sou doente, eu estou, né? Já estou deixando de ser. E vai deixar de ser. Estou deixando de tomar muitos medicamentos, graças, né, ao divino médico, né, graças ao Pai Celeste e daí por diante. E graças ao meu esforço de reajustar e tal. Então, a gente sabe que existem as doenças convencionais e existem as doenças raras, que são 8.000 doenças raras, e que só 5% tem tratamento. Então, você vê que nesse mundão de Deus, nessa nossa humanidade, né, quantos irmãos vêm com desajustes, geram desajustes, para você chegar a 8.000 doenças raras. E dizem que ainda tem mais porque ainda não foi possível a medicina criar diagnósticos, etc. Então, você vê que é um assunto muito necessário para todos nós. São alertas que precisam te dar aquela acordada. Porque, dependendo do nosso estado de existência, vamos gerar doenças ou não. Ainda temos, além das doenças do corpo, as doenças da mente, que acho que é a mais problemática. Eu não sei nem se comparar se é pior ou melhor. Ainda temos as doenças da mente e as doenças do corpo. Então, esse assunto requer muito assim, carinho com a gente, muita reflexão, a gente parar para ver. Por quê? A gente sempre diz que é preciso ser feito agora. Porque qualquer sentimento que a gente tenha, raiva, mágoa, ressentimento, tudo isso vai acabar drenando para o nosso organismo, não tem jeito. Agora, onde foi a fonte? Na mente, no espírito. Então, eu queria trazer para a gente esse ponto, essa reflexão, né? Dessas 8.000 doenças raras, fora as convencionais, né? Então, é um assunto assim que a gente precisa estar muito atento, porque se de repente a gente faz hoje, pode ser que na próxima vida venha com uma doença rara. E o que vai estabelecer a nossa encarnação futura é o que a gente planta aqui. Nós vamos colher no futuro. Então, o fazer agora é muito importante. A gente está atento nos mínimos detalhes, atento a tudo que a gente estuda aqui, ao sede perfeito e todas aquelas recomendações que a nossa doutrina nos traz, entendeu? No momento, a gente está só assim, seja o melhor possível, né? E vamos tentando fazer o que a gente consegue. E não vamos nos punir também por não conseguir aquilo que a gente idealiza, porque meta, ela fica lá, mas a gente tem que dar os passos progressivos até chegar na meta. Então, a gente tem que ficar satisfeito. Não, hoje eu consegui fazer isso. Obrigado, Senhor, consegui fazer isso. E é isso desse tamanho, mas no seu desenvolver é um negoção enorme, porque é o passo que você pôde dar, né? Só está podendo dar um passinho assim, é uma grande vitória. E vamos à luta, e vamos devagar, e vamos andando. O importante é a gente não parar, é não permitir assédios negativos. É a gente continuar sempre, né? Foi como a Rosângela estava falando ali, você está bem, de repente, um assunto, uma notícia, uma coisa te desestrutura. Aí, quando desestruturar, a gente faz assim, opa, desestruturou. Né? Aí é aquela coisa da meditação, que eu achar a meditação coisa de
de zen, só zen que tem meditação. Gente, como é importante isso, como eu era ignorante nesse sentido. É importantíssimo para o equilíbrio da mente a meditação. Me deu um estalo hoje assistindo aquele negócio. Como eu era ignorante nesse sentido, meu Deus do céu. É importante parar, respirar, focar. As coisas não vão deixar de acontecer em volta de você, mas uma batalha de cada vez. Isso é lógico. Eu fiquei encantada hoje. Fiquei encantada. Vou assistir umas 4 vezes. Deus escreve certo. Deus escreve certo com linhas tortas. Nós é que às vezes não sabemos ler. Quando surgiu a pandemia, foi aquele alvoroço, né? Ai, meu Deus! Aquele pânico geral. E todo mundo teve que desacelerar. Isolamento social. Então, eu, por exemplo, tinha várias atividades fora de casa. Tive que ficar dentro. Isso permitiu eu fazer muitas coisas boas que eu não estava fazendo devido ao meu ritmo anterior. Então, você vê, de tudo tem um lado positivo, né? Uma coisa que no início para a gente foi, meu Deus, uma pandemia que pode... Ai, meu Deus! E no fim, desaceleramos. É verdade. Houve a necessidade do isolamento, que aí ele até comenta do Aloysio, né, que é a quarentena, que tem um significado simbólico. A quarentena, 40, né? E aí todo mundo desacelerou, voltamos a novos hábitos. E estamos eu tenho uma amiga que plantou um monte de planta na casa inteira, né, Micheline? Tinha paixão para plantar as plantinhas, não tinha tempo. Agora está cheio de plantinha, né? Renovou o ar da casa. Tudo cheio. A fotossíntese é importante ter planta. Vamos lá, então. A planta, a jardinagem gera higiene mental, né? É verdade, verdade. Vamos lá, então. Chegamos no nosso horário. Olha só, 1h30. Se a gente deixar, a gente vai até as 10. Eu vou pedir a Micheline mesmo, para fazer a nossa prece de agradecimento. Agradeço, Tereza, aos amigos que aqui estiveram, né? Esse estudo é tão importante, terminando a nossa semana, né? Com o nosso lar, com tantas informações. Evidentemente que a gente sabe que se a gente for estudar o nosso lar de novo, são outras informações que vão vir que a gente não captou, né? E isso é bom. Isso depende do nosso amadurecimento, né? Cada dia a gente amadurece um pouquinho, planta uma informaçãozinha e aí aumenta a visão. É uma coisa impressionante mesmo, né? Então, vamos pedir a Micheline, por favor, querida, faz a nossa prece de agradecimento. Agradecemos por esse estudo de hoje, onde aprendemos a ter mais os ensinamentos de Jesus, que ele traz para nos mostrar que devemos estar em sintonia com o bem, em sintonia com coisas boas, pensamentos bons, porque isso influencia na nossa vida, na nossa saúde, que a gente possa estar sempre nos melhorando, estudando, observando, né, nossas atitudes, para que a gente se melhore a cada dia. Obrigada, Senhor, por que seja. Deixa eu só, antes de terminar, deixa eu só contar aqui que a Micheline faz, a gente está fazendo o estudo do Pai Nosso e mandando para as nossas crianças da Escola de Evangelização Meimei, que nós duas somos a coordenadoras, o videozinho do Pai Nosso, cada frase do Pai Nosso, a gente manda um vídeo com explicação para a criança, falando como é que era, como é que é. Desde o início da pandemia, nós estamos fazendo isso todo sábado, né, Michele? Catando na internet cada frase e mandando para eles. Aí, hoje, você recebeu quantas... Aí começou, uma pessoa
agradeceu e falou para continuar. Hoje, já 3, né, Michele? 3 representantes de cada aluno, que é para a gente manda para o Zap do celular do pai, né, da pessoa que é responsável pela criança lá na nossa escola. Então, 3 mães, 3 pessoas esperamos a próxima colocação, e não sei o quê. 3 já se manifestaram contentes pelo fato dela estar mandando todos os pedacinhos do Pai Nosso. É muito bacana. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estou sentindo a falta. Foi sábado passado que a gente não mandou, só mandou